E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ciência e Arte. E neste vídeo eu vou resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2007. Essa questão tem como tema a dilatação de líquidos e sólidos, ou sólidos e líquidos, que é a mesma coisa. Então, bora lá. Conectado ao radiador através de uma mangueira, existe o tanque de expansão. Veja a figura abaixo. Esse aqui é o tanque de expansão. Então, continuando. Este tanque tem também o papel de acumular o excesso de água, que está inicialmente a 10 graus Celsius e que vazará, essa palavra que é essencial, vazará, quando subir a temperatura da água colocada no radiador, devido às explosões do combustível nos cilindros do motor. Supondo que nesta ocasião a água esteja a 90 graus Celsius, e tenha o coeficiente de expansão volumétrica igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. E que o radiador seja feito de cobre com coeficiente linear de expansão, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Preenchido totalmente com 20 litros de água. Então aqui ele fala que está preenchido totalmente com 20 litros de água. A quantidade de água que vazará será de... Gente, se vocês tiverem estudado esse conteúdo de dilatação de sólidos e líquidos, vocês vão saber que existe uma formulinha, na verdade não uma formulinha, uma ideia geral que explica essa questão de vazar. Não uma ideia geral, um termo na verdade. Seria um termo, que é a dilatação aparente dos líquidos. Essa dilatação aparente dos líquidos está relacionado com o líquido que é transbordado se o recipiente completamente cheio, completamente preenchido, como é falado aqui, totalmente preenchido, for aquecido. Ou seja, quando ele é aquecido, o líquido ele transborda. Quando o recipiente é aquecido, o líquido irá transbordar. Então, essa é a ideia da dilatação aparente dos líquidos. Então, a partir daí, já dá para ter uma ideia de como que a gente vai resolver essa questão. Ou seja, a formulinha da dilatação aparente dos líquidos é variação de volume aparente, que é igual a volume inicial vezes o coeficiente de expansão, coeficiente de expansão volumétrica aparente. Por que é aparente? Porque está relacionado com a água que vazará, vezes a variação de temperatura. Beleza. Dito isso, como que a gente pode resolver a partir de agora? O valor que a gente quer encontrar é esse aqui, que é a variação de volume aparente. Porque vamos imaginar o radiador, que é feito de cobre, como foi dito aqui, ele esteja a uma certa temperatura, que seria 10 graus Celsius. Enfim, nessa temperatura não haverá nenhuma dilatação. A mesma coisa ocorrerá com a água, não haverá nenhuma dilatação. Então, com o aumento da temperatura devido às explosões de combustível, que seria um aumento para 90 graus Celsius, com uma diferença de 80 graus Celsius, de 10 para 90 foi um aumento de 80 graus Celsius. Então aqui a gente já dá para responder, enfim, substituir. Então, sabendo disso, com essa temperatura, tanto o radiador quanto a água sofrerão uma dilatação. A partir dessa dilatação, eles ocuparão um volume maior do que estavam ocupando antes. Então, sabendo disso, vamos supor, acho que está muito abstrato, Então, vamos supor, inicialmente eles estejam assim, beleza, estejam assim, e o nível da água está aqui mais ou menos. Aí depois de aquecer, colocar aqui um foguinho, depois de aquecer, não acontece isso, mas eu vou supor para ficar mais fácil de entender. Eu vou pintar um pouco mais forte porque é só para representar a dilatação que o cobre sofreu nesse processo. Então, o cobre, ele vai sofrer uma dilatação e vai passar a ocupar um volume maior do que ocupava antes. A água é a mesma coisa. Então,
é como o nível da água estava aqui, devido a essa dilatação, como que ele vai ficar? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, porque tanto a água quanto o cobre, eles sofreram dilatação. Então, aí que entra a dilatação aparente dos líquidos. Então, é por isso que a gente vai calcular a dilatação aparente dos líquidos. Não sei se deu para entender, mas é por isso que fica assim, tá? Então, continuando, fazendo as substituições, vai ficar variação de volume aparente é igual a volume inicial. Ele deu que é 20 litros de água. Então, o volume inicial vai ser 20 litros. Vezes... Agora que está o probleminha. O exercício ele não nos forneceu esse coeficiente de expansão volumétrica aparente. Então, como que a gente pode calcular? Bom, se você tiver, se você já tiver visto, sei lá, algum conteúdo sobre dilatação, você vai saber que para calcular esse coeficiente de expansão volumétrica aparente, é só fazer isso. Coeficiente de expansão volumétrica aparente é igual a coeficiente de expansão volumétrica do líquido, que seria da água no nosso caso, menos o coeficiente de expansão volumétrica do cobre. Só que, gente, mais uma coisinha importante. O exercício sobre o cobre, ele nos forneceu apenas o coeficiente linear de expansão. Ou seja, esse coeficiente linear diz respeito apenas ao aumento do comprimento do corpo quando ele é aquecido. O que a gente precisa aqui é a dilatação volumétrica, ou seja, que é o aumento das três dimensões, ou seja, o aumento da largura, o aumento do comprimento e o aumento da altura. Então, como que a gente pode transformar, entre aspas, esse coeficiente linear de expansão em coeficiente de expansão volumétrica? É só fazer isso. Ó. A formulinha é que o coeficiente de expansão volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente linear de expansão. Então, substituindo aqui, fica como? Então, eu vou puxar para cá e depois eu apago. Então, vai ficar y é igual. Y é o coeficiente de expansão volumétrica, que é igual a 3 vezes... Quantos que é o coeficiente linear de expansão do cobre? É 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu já vou fazer colocar o resultado aqui, mas se você for fazer a conta, vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, esse aqui é o coeficiente de expansão volumétrica do cobre. Então, continuando o cálculo do coeficiente de expansão volumétrica aparente da água, vai ficar assim. Coeficiente de expansão volumétrica aparente é igual. Qual que é o coeficiente de expansão volumétrica da água? É 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Menos, tinha dado 6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, fazendo essa subtração, vai dar coeficiente de expansão volumétrica aparente da água é igual a 3,4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Então, o coeficiente de expansão volumétrica aparente da água deu 3,4 vezes 10 elevado a menos 4. E a variação de temperatura é 90 menos 10. Então, vai ser 80 graus Celsius. Então, finalizando a conta, vai dar. Então, a variação de volume aparente, que está relacionado com a água que vazará desse tanque de expansão, é igual a 20 vezes 3,4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 80. Eu vou fazer a conta aqui para ficar mais fácil. Vai dar 0,544 litros. Que é a mesma coisa que... Vou colocar do lado aqui mesmo. Que decímetros. Decímetro cúbico. Só que o exercício não pediu em
em decímetro cúbico, ele pediu em centímetro cúbico. E para fazer essa conversão, é só multiplicar por 1000, que vai dar, depois de multiplicar por 1000, 544 litros. Opa, 544 centímetros cúbicos, na verdade. Centímetros cúbicos. Então, sabendo que a resposta é 544 centímetros cúbicos, a alternativa correta é a alternativa B.